Olá, pessoal! Hoje vamos falar mais uma vez da China. Dessa vez o foco está no PIB. Outro ponto importante é a inflação lá na zona do euro e a consequente queda de juros por lá. É claro que a gente não pode deixar de falar nas mudanças do financiamento de imóveis pela Caixa Econômica e, obviamente, do relatório operacional da Vale. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Vamos ao que interessa. Nas notícias internacionais, na China, o PIB cresceu 4,6% no terceiro trimestre de 24. Muito bom. Só isso em relação ao terceiro trimestre de 23. Só que dentro do esperado. E aí não ajuda muito, né? O mercado estava esperando aí que tivesse, inclusive, junto com essas informações, mais detalhes dos pacotes de estímulos que eles pretendem ainda soltar. Já estão soltando semana após semana, mas tem mais coisa para soltar, mas não detalharam. E aí foi um pouco decepcionante nesse sentido. Já na zona do euro, a inflação anualizada, né, ficou aí de 1,7%. Era 2,2%, caiu para 1,7%. A meta lá é 2%, ou seja, ficou abaixo da meta. Ponto importantíssimo, estão abaixo da meta, o que acontece? Vamos baixar os juros. Então, os juros, na sequência, caiu, teve um corte de 0,25, está agora em 3,25. A pergunta que a gente tem que se responder e ficar perguntando, tentando ter uma ideia, é o que vai acontecer na sequência. Obviamente, se a inflação continuar abaixo dos 2, o corte de juros vai prevalecer por lá. A gente não pode ter uma inflação alta, mas também a gente não quer ter uma deflação. Então, muito importante, e aí o Banco Central Europeu vai ficar de olho nisso, vai ficar em cima e vai tomar as decisões, né, na medida que eles acreditem, para poder evitar qualquer coisa do tipo. Nas notícias nacionais, aí a gente passa para a pesquisa Focus. Ela não teve grandes mudanças, com exceção da Selic para 2025. A Selic para 2025 aí teve mais um aumento, agora ela está em 11%, ou seja, a expectativa é que o ano de 2025 termine em 11%. O que isso significa? Estava 10,75, passou para 11, ou seja, o mercado está alongando aí essa taxa de juros mais alta, está acreditando que isso vai se manter por mais tempo. Lembrando que isso volta a cair, né? E aí a expectativa é que 2026 já continue em queda. Já a gente tem aí o Ibovespa fechando a semana em alta de 0,39. Finalmente aí uma alta, né, depois de algumas semanas de queda. No ano, a queda ainda é de 2,75. Mesmo aí com a Petrobras e a Vale, que são os maiores pesos do Ibovespa fechando em queda, o Ibovespa conseguiu se manter aí e fechou com essa alta pequena, é verdade, de 0,39, mas uma alta então importante. A gente falou da Petrobras na semana passada em relação à produção dela, né, que foi recorde, e essa semana a gente então vai falar de informações da Vale, tá? Então é importante, daqui a pouco eu vou chegar nessa parte. Não foi nem bom, nem ruim, mas a gente vai falar de como é, o que é bom, o que é ruim, o que a gente tem que tomar de cuidado, daqui a pouquinho. Porque primeiro eu quero entrar nos fatos relevantes de mercado e quero falar aí do que mexe com as construtoras e também com as pessoas, né? Porque a gente vai falar da Caixa Econômica Federal que reduziu aí o valor máximo de financiamento, ou seja, aquele valor que você tem que dar de entrada ou seja, agora você precisa pagar um valor maior na sua entrada para poder fazer um financiamento com ela, né? Então, o que é importante? Se você tinha aí uma ideia de fazer um financiamento, você usava aí, por exemplo, o sistema Price. Antes, você tinha que dar pelo menos 30% de entrada, ou seja, você financiaria 70%. Agora você precisa dar 50% de entrada e você só pode financiar 50%. Se a gente passar para o sistema SAC, a gente está falando aí que a gente vai fazer um investimento, um financiamento antes era de 20%, a gente tinha que dar entrada de 20%, financiava 80%, agora a gente tem que fazer uma entrada de 30% para financiar 70%. O que é isso? O que é importante a gente lembrar? Primeiro o seguinte, sistema Price, a gente tem que levar em consideração que as parcelas são menores, né? Você paga um valor de parcela menor, mas no total você paga um juros maior. E no sistema SAC, você tem parcelas iniciais mais altas, que vão reduzindo ao longo do tempo, mas você paga um juros menor. Cada caso é um caso,
e a gente fala disso no nosso CompactCast, no episódio que sai na terça-feira, às 18 horas, no dia 22, terça-feira, às 18 horas, vai estar no ar, já está gravado, porque eu já detalhei o que você precisa saber ali, e obviamente naquele tempinho curto, porque é tudo que a gente precisa, né? Informação em tempo curto, porque tempo é dinheiro, então a gente está lá. Espero que vocês assistam, espero que vocês gostem, comentem lá para mim também. Mas outro destaque que vai ficar aí para a semana é a Vale. Ela divulgou aí o relatório operacional dela, que mostrou uma alta de 5,5% da produção de minério de ferro. Muito bom, acima do esperado, o mercado gostou dessa parte, né? Com um detalhe que eu já falo dele. A gente só tem que levar em consideração que a gente também teve o preço médio de venda do minério de ferro caindo, né? Ele caiu 7,7%, o que obviamente é ruim. E aí o que o mercado vê? O preço está caindo e a produção está subindo, ou seja, provavelmente o preço vai cair mais ainda. Esse é um ponto importante. Vale a gente destacar que apesar desses 7,7% de queda do preço do minério de ferro, é uma queda menor que a do restante do mercado, aí, de forma geral, dos players do mercado, uma queda um pouco mais reduzida. Ou seja, ela conseguiu trabalhar bem aí os seus contratos. Eu falo isso muito, né? É importante a gente olhar aí o preço do minério, etc. Mas quando a gente olha na tela, a gente está falando do minério spot. Quando a gente pega os negócios da Vale, o minério spot não é o que impacta tanto. O que impacta tanto são os contratos. Né? Então, vai impactar se lá, quando ela for renovar um contrato, tiver um preço mais baixo, isso vai impactar. Mas, obviamente, o que impacta é o contrato como um todo, que vai pegar aí, no longo prazo o que ela já está combinado de vender há bastante tempo. Tá? Por fim, né, então, a gente tem que levar tudo isso aí em consideração. A Vale não aguentou muito essa semana, teve esse momento que ela deu uma subida, tentou dar uma refrescada, mas não aguentou porque a China não colaborou. Né? Então, se a China não colabora, ou seja, é o grande comprador aí, né, de minério de ferro, obviamente, né, como a gente já falou, não está tendo algum estímulo por lá, a Vale acaba não tendo esse reflexo tão positivo aí nas cotações. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários para mim se você tá para fazer aí algum tipo de financiamento por agora, né? Porque a gente tem até dia 1º de novembro para fazer nas regras antigas, a partir disso é nas regras novas. E aí, obviamente, na semana que vem, na terça-feira, dia 22, eu espero vocês para poder saber um pouquinho mais sobre essa parte. E até a próxima. Tchau, tchau.